お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss it. Bang. I ain't really hit her, take no pictures. Middle finger up for the system. Fuck it. Yeah, cool. Fala galera, hoje estou trazendo pra vocês o que teria acontecido se Naruto fosse para... Mentira. Se Naruto fosse um Hyuga parte 1 e já vai metendo uma calibradaça de likes. E eu fiz a metade do vídeo, o Shisui também fez a outra metade. Então, link dos nossos canais na descrição. E são nossos canais solo. E também, se gostaram da intro, mete tapão gostei. Nessa história, o pai de Minato seria um Hyuga, em que a mãe do Minato é Namikaze, eu não sei se é uma família ou um clã. Mas nessa história, Minato ficaria órfão e iria para a aldeia da Folha, onde ele seria, onde o nome dele seria Minato Namikaze, pois a mãe que botou o nome. Em que tudo seria igual à história original. Mesmo o Minato tendo o Byakugan, ele morreria para Kurama, mas agora o Naruto teria o Byakugan. Em que Naruto, num dia normal de treinamento, despertaria seu Byakugan e ficaria impressionado com aqueles olhos, em que ele começaria a treinar para ver se dominava aqueles olhos incríveis, em que ele depois descobriria que é uma Kekkei Genkai do clã Hyuga, que seria o Byakugan, em que ele ficaria impressionado e eu achava que o pai dele ou a mãe dele era Hyuga, em que ele começaria a treinar intensamente, dominando bem o Byakugan. Em que, graças ao seu treinamento, que foi bem mais intensivo que o da história original, ele teria um nível de poder de 18 e dominando bem o Byakugan. Em que Naruto, nessa história, como originalmente ele não passaria, mesmo com o Byakugan, ele não sabia usar o Jutsu Clones das Sombras, em que Mizuki faria a mesma coisa da história original, em que Naruto roubaria o pergaminho sagrado. Galera, e nessa história, pra história ficar mais legal, o Naruto vai aprender 2 jutsus, que um deles vai ser o Clones das Sombras, como ele aprendeu originalmente, e o outro será o 8 Trigamas 64 golpes. Em que Naruto usaria o Jutsu Clones das Sombras normal, sem Byakugan, sem usar o 8 Trigamas 64 golpes, só o Clones das Sombras, onde ele derrotaria Mizuki com extrema facilidade e ainda falaria que ele exagerou muito. Em que tudo seria igual à história original do Naruto virando Genin e tal, e que no dia seguinte ele iria para a academia, pois o Iruka diria os times, que seriam todos iguais à história original, que o time 7 seria Naruto, Sasuke e Sakura como originalmente, onde eles conheceriam o Kakashi, que teria tudo igual à história original. Em que Kakashi falaria para eles encontrarem ele num campo de treinamento às 5 horas da manhã no dia seguinte, onde tudo seria igual à história original, e era para ele não comerem o café da manhã. Em que no dia seguinte, lá no campo de treinamento, Kakashi falaria as regras sobre eles tinham que pegar os guizos, em que aí tudo seria igual à história original, em que Naruto começaria atacando, pois o Kakashi tinha chamado ele de fracassado, em que aí tudo seria igual à história original, e que nessa história só Sasuke e Sakura se esconderiam como originalmente. Em que Naruto chamaria Kakashi pro X1 e faria os selos de mão para ativar o seu Byakugan e iria para cima de Kakashi, em que Kakashi se defenderia com dificuldades, pois Naruto com Byakugan era muito rápido, em que o Naruto sairia um pouco de perto e faria o 8 Trigamas 64 golpes, em que Kakashi ficaria surpreso com os ataques, mas Kakashi conseguiria se defender com um pouco de dificuldades, em que Naruto faria o Jutsu Multiclones das Sombras, indo pra cima, em que cada um dos clones usaria o 8 Trigamas 64 golpes, onde Kakashi seria atingido, mas ele apenas usaria um jutsu de substituição, onde os Narutos iriam atrás de Kakashi, onde depois o Kakashi teria sua luta contra o Sasuke, que seria tudo igual à história original, em que depois chegaria os milhões de Narutos e iriam pra cima de Kakashi, que se defenderia com dificuldades, mas conseguiria derrotar vários clones, onde só sobraria 3
clones e o Naruto original, que iriam pra cima com 8 Trigamas, 64 golpes, mas Kakashi se defenderia com um pouco de facilidade, pois agora ele conseguiria se defender mais facilmente, em que Kakashi, vendo o potencial de seu aluno, ativaria seu Sharingan e o derrotaria sem meros problemas. Em que então Kakashi, depois disso, iria atrás da Sakura e a derrotaria com apenas um Genjutsu, onde nessa história a Sakura que seria prendida no tronco, pois ela não fez nada significativo contra seu sensei. E então aí tudo seria igual à história original, em que o time 7 passaria e agora eles começariam a fazer missões de Rank D, em que as missões deles seriam como a história original, em que Naruto pediria uma missão mais difícil para o terceiro Hokage. Em que o terceiro Hokage daria a missão do País das Ondas, onde eles conheceriam o Tazuna, e aí tudo seria igual à história original, do Tazuna tendo uma treta com Naruto, em que quando eles estivessem saindo da aldeia, tudo isso seria igual a história original até a hora que eles encontrassem com aqueles 2 Chunins da Vila da Chuva. E então apareceriam os 2 Chunins que matariam entre aspas o Kakashi e iriam pra cima de Naruto, que nessa história não teria medo, pois saberia do seu grande poder, em que ele ativaria seu Byakugan e usaria o 8 Trigamas, 64 golpes, derrotando um dos ninjas, em que Sasuke chegaria e derrotaria o outro com 5 golpes. Enquanto isso, a Sakura estaria protegendo o Tazuna, mostrando mais um dia que ela é inútil. Em que depois Kakashi apareceria e ficaria surpreso, pois aqueles 2 derrotaram os ninjas com facilidade, onde ele botaria os 2 ninjas presos e perguntaria de quem eles eram pagos, quem era o chefe deles. Em que depois Kakashi daria os parabéns para seus alunos. E sabe o que acontece? Sim, ficará para a próxima parte. A meta é de 5 likes. Então mete canhão no gostei. E então agora o Shisui, que sou eu, vai dizer o título do próximo episódio. E no próximo episódio, Zabuza Momoshi, o demônio do gás oculto.